O primeiro motivo deles, e o mais óbvio, é a grana. Eu acredito que se você quer ter muita grana, ou se você visa ter alguma quantia de grana significativa para você, eu acredito que investir seu tempo no mundo digital em si, em produção de conteúdo, é uma boa alternativa para você. Isso é óbvio, todo mundo fala sobre isso. E a gente consegue perceber a relação grana e viver digital intimamente ligado só por Estados Unidos, por exemplo, que é a maior economia do mundo e que 70% do capital deles, do mercado inteiro deles, está alocado em empresas de tecnologias que são intimamente ligadas com produção de conteúdo, com pessoas que vivem e dependem 100% da renda do mundo digital. Então, eu acredito que saindo da obviedade, é claro que a gente pode falar dos outros 3 pontos, mas esse é o ponto principal que vale a pena ser ressaltado. O segundo ponto é que viver digital, sonhar em viver digital, também está intimamente ligado com você ter mais liberdade. E quando eu falo liberdade, as pessoas, principalmente da minha geração, pensam em ter liberdade de trabalhar home office, por exemplo, porque no caso meu, eu comecei a trabalhar home office, eu peguei a época da pandemia, em que as pessoas não podiam trabalhar presencial, então foi uma forçação do mercado. O mercado se forçou para a economia global não parar, se forçou a entrar nesse sistema, a entrar nesse tipo de modalidade, e que muitas pessoas hoje, com tudo mais normalizado, visam e enxergam o trabalho home office como um tipo de liberdade, mas a liberdade que eu quero falar aqui não é sobre isso. Eu já trabalhei no home office, mas independente de onde você está trabalhando, seja da sua cama, ou seja no escritório 100% presencial, você ainda vai ser subordinado, você ainda vai obedecer ordens de uma pessoa que você não importa, para fazer coisas que você não importa, coisas insignificantes para você. Então, eu acredito que a liberdade que eu quero falar tá intimamente ligada a isso. Você finalmente vai ter a oportunidade de criar uma parada, de falar de coisas que você se importa mais do que fazer uma planilha do Excel, por exemplo. E a questão é essa, aí que tá a questão. Você vai ainda ter que aprender sobre contabilidade, sobre administração, sobre um monte de assunto chato, sobre gestão de pessoas, sobre um monte de assunto chato. Mas pelo menos você vai estar trabalhando por você e pra você, tá ligado? Você vai sair dessa falta de sentido que é muitas vezes tá no trampo que você não curte. O terceiro motivo que eu agora tô trabalhando presencial, agora tô numa parte de industrial, trabalhando numa indústria. Eu gostaria de falar também que o terceiro motivo pelo qual você deve almejar viver disso daqui é o simples e puro motivo. Peraí, eu preciso matar uma barata. God damn it. Fudeu tudo. Matei a bicha aqui. Eu posso até filmar pra vocês. Eu vou filmar pra vocês, pra não falar que é mentira. La cucaracha. Enfim, eu acho que o terceiro motivo agora, voltando, trabalhando numa indústria, você percebe que a exploração do trabalho é uma questão.
Então, terceiro motivo, você não vai precisar explorar ninguém, pelo menos não diretamente. É claro que se a gente pegar várias dessas Big Techs estão intimamente ligadas com outras Big Techs ou com outras empresas que usam exploração em outros países subdesenvolvidos, isso é fato. Mas é aí que tá a questão, quando eu falo diretamente, porque você não vai precisar explorar ninguém, cara. O lucro do empresário tradicional, isso é fato, está no ato de pagar pouco para o funcionário. Isso daí é uma realidade. E indústria, você vê isso muito mais escancarado. Então, tipo assim, um cara de 22 anos, da minha idade, mais novo que eu. Aliás, eu tenho 24. Um cara de 22 anos aparece lá procurando emprego. O cara é servente de pedreiro. Um emprego de R$1.900. Ele tem 2 filhos pra criar. E a mulher dele não trabalha. E ele aparece lá pedindo emprego. E eu tô do outro lado da mesa pra julgar se aquele cara é merecedor daquele salário de bosta. E o consenso que eu e o meu outro parceiro chegou é que não, o cara não era capacitado, tá ligado? E é aí que tá o problema, tá ligado? Tipo assim, ele não tá trabalhando, mas se ele trabalhasse ali com a gente, ele... o problema não é o cara trabalhar. O problema não tá na empresa, não tá no empresário. Tá em todo esse sistema que, tipo assim, por sorte da vida, do mundo, do destino, pôs eu numa situação totalmente oposta daquele cara, na situação. E meio que isso é revoltante, tá ligado? No capitalismo, de uma forma geral. Eu não sou totalmente crítico, eu não tenho nem bagagem pra criticar o capitalismo ou, tipo, defender o comunismo. Porra, mano, não tô falando disso, não é a questão aqui. A questão é que o fato daquele cara não ter educação, o fato daquele cara não ter um ensino superior, o fato daquele cara provavelmente ter nascido no sítio e trabalhado a vida toda na roça, é um fator bom pra empresa, porque aquele cara não é capacitado o suficiente, às vezes nem pra ser chão de fábrica, sacou? O cara não tem habilidade, capacidade profissional. E as pessoas que são aceitas, elas têm um pouquinho a mais, por exemplo, do que esse cara. E mesmo assim, elas não recebem tão bem. Um exemplo claro que eu tive foi numa conversa com um grande empresário aqui da minha cidade. E ele tava contando pra gente que o funcionário dele havia morrido, de 22 anos. E ele tava explicando que o cara era trabalhador. O cara era um menino bom, esforçado. E que se precisasse trabalhar de final de semana, o moleque aparecia. Se precisasse trabalhar qualquer horário, o moleque aparecia. Fazer hora extra, o moleque aparecia. E ele, foi uma fatalidade. E no final ele lançou a seguinte frase. Mas, ainda por cima, além de ter perdido o trabalhador, eu ainda tenho que lidar com os pais dele pedindo R$8.000 de rescisão. A gente só se fode. Ele falou essa frase. Como se a vida daquele rapaz não valesse nem R$8.000. Apesar de ele ser bom, de ser muito bom. A vida daquele cara, pro empresário, não vale nem R$8.000. E pros pais, não há dinheiro no mundo que substitua a vida daquele filho novo que os pais haviam perdido, entendeu? Então é sobre essa questão, porra. Você trabalhando no digital, você vai conseguir trabalhar por si, fazer as coisas por si. Se você crescer muito, você pode terceirizar o trabalho para outras pessoas que vão colocar o preço delas,
aquilo que elas acham que elas merecem, em cima da capacidade delas. E talvez você não se sinta tão mal. Ou talvez você não contribua tanto para essa lógica que eu acho que nossa geração tá um pouco cansada. Eu acho que o conceito de quando eu vi o One Person Business dentro do digital, que é você literalmente fazer a sua empresa, o seu negócio, por você só, uma pessoa ou duas pessoas ali te auxiliando, mais um do motivo forte de eu achar que todo mundo deveria almejar viver do digital. Agora o quarto e último motivo, que é o que mais me cativa, que é o que deu estalo pra mim, que foi tipo assim, o ápice, o clímax dessa nova jornada que eu me propus, é você viver fazendo literalmente aquilo que você gosta. Cara, isso daí não tem comparação pra mim. Não tem comparação pra mim porque só a ideia de você não ter que trabalhar fazendo um bagulho que você odeia, ou que você não tenha tanta identificação, às vezes você nem odeia a parada. Quando eu trabalhava com programação, por exemplo, velho, não era um bagulho que eu odiava, mas simplesmente eu nunca fui bom. E eu tava fazendo a parada pelo motivo errado. E nada me impede de voltar a programar, sacou? Mas eu tava simplesmente fazendo aquela parada pelo motivo errado. Eu não queria ser programador, sacou? E quando você identifica as coisas que você gosta, as coisas que você gosta de estudar, as coisas que você gosta de fazer, e você tem a ideia de que, porra, provavelmente mais pessoas gostam das mesmas coisas que eu gosto, e provavelmente eu consiga produzir conteúdo, ou viver daquilo, ou viver fazendo aquilo eu esqueci a expressão da palavra, mas fazendo aquilo junto com você construir uma empresa, por exemplo, estudar, ler livro. Porra, mano, isso não tem comparação, tá ligado? Você trabalhar com um propósito. Na minha cabeça era inconcebível isso, porque era muito confuso e, tipo assim, você finalmente ter satisfação naquilo que você faz, ter orgulho. Pô, eu tô gravando um vídeo aqui que é bobo, pode ser bobo pra caralho, mas tipo, eu vou editar esse vídeo depois, eu vou fazer uma thumb depois, eu vou fazer, exercitar umas paradas que eu quero aprender. E tipo, fazer tudo isso ao passo que eu também consiga ler e ajudar outras pessoas falando daquilo que eu gosto, é a parada mais transformadora que tem pra mim. Então, tipo assim, quarto motivo, você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você curte é incomparável, tá ligado? Você não vai achar um negócio melhor do mundo. Você pode não ser milionário, talvez você não seja ricaço, mas você tentar fazer um negócio com isso, ou tentar uma renda extra, ou viver disso daqui, velho, eu acho que vale a pena pra caralho a tentativa. E se você tá curtindo me acompanhar nesse processo, ou se você quer saber mais desse processo, experimenta aí. É a primeira vez que eu tô pedindo isso. Experimenta aí se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. Se você passa por coisas parecidas comigo, pensa parecido comigo. E o objetivo desse vídeo não é falar qual o seu sonho deve ser. O objetivo desse vídeo é mostrar o porquê que eu acho que é uma decisão bem razoável da sua parte você tentar de alguma forma viver disso daqui, sacou? Porque tá sendo uma aventura foda pra caralho pra mim, tá sendo gostoso demais, e eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, inclusive e principalmente as pessoas que me acompanham. É isso.